A paz do Senhor para você, meu irmão, a paz do Senhor para você, minha irmã. É com alegria que iniciamos o programa Discípulos e Missionários. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova. Eu tenho a imensa satisfação de estar com você no programa de hoje. Hoje a igreja celebra a solenidade de Cristo, Rei Senhor do Universo. Estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico. Próximo domingo é Advento. Começamos esse tempo bonito, né? Um novo ano litúrgico com o tempo litúrgico do Advento. Cristo é verdadeiro Rei. É sobre esse tema que nós iremos refletir no programa de hoje. Para refletir conosco sobre esse tema, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, bom domingo também, e a todos vocês que nos acompanham pela Canção Nova, um bom domingo, domingo de Cristo Rei, dia dos leigos e leigas aqui no Brasil, e também o início da campanha para a evangelização deste ano. Tem muita coisa para conversar. Odilo, Cristo Rei, final do ano litúrgico, não é? Qual o sentido de nós celebrarmos esta solenidade exatamente chegando ao final deste ano litúrgico de 2024? Então, falando na dimensão da fé, nós temos que usar a linguagem humana. Né? Certo. Nós não temos a linguagem dos anjos nem a linguagem de Deus. Então, temos que nos expressar sobre as realidades da nossa fé a partir da linguagem que temos, que é a linguagem humana. Dizer que Cristo é Rei, Jesus é Rei, nos leva a comparar Jesus com os reis da terra. Ok. Mas logo a gente tem que lembrar que ele disse, meu reino não é deste mundo. Exato. Ele não é como um rei na terra. Ele é rei para a eternidade. Ele é rei segundo um entender da fé sobre o reinado de Cristo. Primeiramente porque ele veio anunciar o reino de Deus. Onde tem reino, tem rei. E o rei é Deus. O reino de Deus é de Deus. Segundo, São Paulo diz, né, que Deus o constituiu rei. E Jesus mesmo, diante de Pilatos, responde, tu dizes, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, nas palavras do próprio Jesus, ele diz, eu sou o rei. O que representa o rei? Aquele que tem o poder, aquele que tem a soberania, aquele que tem o julgamento, aquele que tem a benevolência, a misericórdia, aquele que é a referência universal. Então, Jesus, o Filho de Deus enviado a este mundo para ser nosso Salvador, foi constituído por Deus como aquele que é o soberano sobre toda a criatura, sobre toda a criação, em nome do Pai, em nome de Deus Criador. É aquele que restaura, reordena toda a criação marcada pelo pecado para que ela seja sanada, seja salva. Por isso ele é rei na cruz, ele é rei no sofrimento. E ele é rei na glória, né, da ressurreição, como o rei que promete e capaz de dar a vida e a salvação. Ele não terminou na cruz, mas o reinado de Jesus passa também pelo sofrimento e a cruz na direção justamente de cumprir retamente o desígnio de Deus e não se desviar. Era fácil de Jesus se desviar da cruz, claro. Mas ele se manteve firme, manifestando o desígnio de Deus sobre o mundo e a realidade, o desígnio de amor, de misericórdia e perdão. Então, falando de Jesus como rei, sim, ele é rei, mas não o rei como os reis deste mundo, nem tem um reinado neste mundo. Tem um dito muito bonito que nós rezamos de um padre da igreja, dizendo, aos reis fiquem tranquilos, não disputa reinos na terra quem é o Senhor do Universo. Né? Então, ele não disputa os reinos da terra, ele é o Senhor de todo o universo. É verdade. Dia Nacional de Leigos e Leigas. Nesta solenidade de Cristo Rei, a Igreja do Brasil coloca em destaque leigos e leigas, porque também no seu dia a dia devem servir, porque Jesus veio
não para ser servido, mas para servir. Esse é o sentido do seu reinado também. Então, leigos e leigas que no seu dia a dia também são servidores do reino de Deus. São discípulos do reino. Ok. E são os mensageiros do reino de Deus, né? Todos os batizados, mas de modo muito particular, os leigos e leigas que estão presentes nas estruturas do mundo, né? Nas estruturas da família, da educação, da comunicação, do serviço público, da justiça, da comunicação, né? No serviço político, em todas essas estruturas humanas, no mundo da ciência, assim por diante, no mundo da cultura, do esporte, todas essas estruturas humanas, o leigo batizado, né? O leigo e a leiga, são mensageiros do reino de Deus e testemunhas do reino de Deus. Esta é a grande missão que hoje se recorda, dia dos leigos e leigas. São discípulos do reino e anunciadores e proclamadores do reino de Deus, que é um bem para todos, é um bem para toda a humanidade. O senhor falou no começo do programa sobre a campanha de evangelização. O que isso significa, Dom Dilo? A campanha para a evangelização se faz todos os anos, neste período, do Domingo de Cristo Rei até o terceiro domingo do Advento, e tem bem esta impostação, né? Que nós somos todos discípulos, missionários do reino de Deus, e para isso temos que arregaçar as mangas. Uhum. De um lado, com a consciência de sermos estes mensageiros, testemunhas, discípulos. De outro lado, para ajudar a termos meios concretos de fazer isso. Uhum. Então, essa campanha para evangelização, promovida pela CNBB em todo o Brasil, tem duas finalidades. A tomada de consciência de que somos todos missionários do reino de Deus. Temos que manter viva essa consciência e fazer a nossa parte, todos. E, por outro lado, também de colaborar com modo concreto para a sustentação do serviço evangelizador. Uhum. Que evangelizar não se faz apenas com bons pensamentos, mas também com recursos materiais. E, nesse sentido, todo mundo ajudando de uma forma ou de outra para apoiar o serviço da evangelização de modo muito concreto. Temos uma participação, vamos acompanhar a pergunta que a pessoa tem a fazer para Dom Dilo. Boa tarde, Dom Dilo. Boa tarde, Padre Wagner. Aqui é Patrícia. Eu gostaria de saber, Dom Dilo, como que a gente deve preparar uma comunidade para o Advento? O que a gente deve fazer? De que maneira o senhor aconselharia? De que forma nós devemos nos preparar para o Advento? Muito obrigada desde já. Deus abençoe vocês. Um bom dia. Patrícia já está olhando para frente, né? O Advento inicia o próximo domingo, mas ela está justamente dizendo como podemos nos preparar para bem viver o Advento, que é um período muito curto, né? Dentro de um mês estaremos celebrando o Natal. Exato. Então o Advento tem 4 domingos, mas às vezes nem sempre 4 semanas completas, né? Em todo caso, Patrícia, muito boa pergunta. Primeira coisa, dispor-se para entrar logo. Então, olha, vocês têm uma semana justamente para se preparar para começar logo a vivência do Advento. Não esperar que passe o tempo, que quando se espera muito, nem consegue entrar no espírito do Advento. Segundo, o Advento tem algumas características que a gente precisa assimilar. Primeiro, é um tempo forte de oração. Segundo, de penitência. Purificação, sim. Terceiro, de alegre esperança. De alegre esperança. Por isso, nutrir-nos desses sentimentos e atitudes durante o Advento é fundamental. E um chamado à conversão. Nós temos um chamado forte durante o tempo do Advento para a gente não se distrair nas coisas, perdendo o rumo, perdendo a ocasião do encontro, do grande encontro, né, do Senhor quando vier. Porque o Advento nos faz olhar para a vinda do Senhor. Não apenas a vinda que já foi, mas a vinda que será. Então, a oração, a penitência e a conversão é a alegria da esperança. Podem ajudar as celebrações da novena do Natal,
né, durante o tempo do Natal, do Advento, mas também, olha, a participação frequente da missa, mesmo durante a semana, porque a liturgia do Advento é muito bonita, toda ela marcada por estas atitudes e estas chamadas que o Advento nos faz. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários, né? Agradecemos a participação de todos. Dom Dilo, sua palavra final, sua bênção para o nosso encerramento, por gentileza. Com muito prazer e faço votos, primeiramente, de boa vivência do dia de hoje, domingo de Cristo Rei. É uma festa tão bonita, tão cheia de significado. Bom domingo dos leigos, né? Dia dos leigos e leigas, né? Esse povo de batizados, esse povo de discípulos missionários de Jesus Cristo que está espalhado no meio do mundo, da sociedade toda. Quanta força de fé, quanta força de transformação do mundo conforme o reino de Deus. E nos preparemos bem para iniciar o Advento no próximo domingo, com a graça de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.